Hospital do Câncer de São Paulo, realizou um trabalho pioneiro no tratamento do melanoma maligno, né? Um tipo de câncer sério. O outro entrevistado, nesta guerra da AIDS, Dr. João da Silva Mendonça, um médico goiano, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, que com doutorado em infectologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Os dois são considerados dois doutores no assunto AIDS. E dessa matéria muito extensa que a gente recomenda para você, eu destaco um esclarecimento desses dois especialistas. Eles dizem que a campanha de esclarecimento à população, através de filmes para a TV, programas de rádio e cartazes, iniciada pelo Ministério da Saúde, terá de ser permanente e só será eficiente e dará resultados impedindo a progressão da doença no país se ela for direta, objetiva e sem subterfúgio. É claro que muitas vezes nós, até por uma autocensura, não gostamos de abordar determinados assuntos, nós temos tabus contra determinados assuntos. Você em casa deve ter 1000 tabus em relação àquilo que você fala com o seu filho, aquilo que você fala com a criança, aquilo que você fala com o adolescente. Mas eu acho que não está na hora da gente parar para pensar. Eu acho que está na hora da gente começar a se movimentar e agir. Porque a AIDS é uma das doenças mais terríveis que o mundo já teve conhecimento. E por isso, a partir de hoje, no nosso espaço da quinta-feira com o Dr. Cecim, o assunto será a síndrome de imunodeficiência do organismo, né? A síndrome de imunodeficiência adquirida, ou seja, a AIDS. Dr. Cecim, de início, o que é a AIDS? A AIDS, para você que está em casa, nos vendo, ela é um processo de destruição das defesas do nosso organismo. Então, o nosso organismo tem um processo de defesa e, através desse processo de defesa, nós temos o que se chama de saúde. Então, existe um vírus que entra no nosso organismo e ataca todo o mecanismo imunológico de defesa e, como consequência, tá, o nosso organismo fica, aquele organismo atacado por esse vírus, tá, fica sem defesa contra as infecções. Como consequência desse ataque do vírus, germes que estão no nosso organismo em perfeita harmonia, porque nós temos um exército de defesa, começam a aparecer e começam a atacar os diferentes órgãos do nosso organismo. E como consequência dessa destruição, nós temos a AIDS, que não é uma doença, mas é um conjunto, tá, de sinais, de sintomas, de doenças que atacam diferentes órgãos do nosso organismo. Inclusive existe já, né, casos fatais no Brasil, casos comprovados, e a gente sabe que a causa, a morte do caso foi pneumonia, mas pneumonia provocada pela essa deficiência do organismo. Não, porque a pneumonia normalmente é por uma coisa que chama-se pneumocisticarinho, que normalmente só aparece o pneumocisticarinho quando existe uma imunodeficiência, quer dizer, quando o organismo não tem uma defesa. Quando ele tem uma defesa, essa pneumocisticarinho não ataca o organismo deixa ele sem ação patológica, sem ele produzir a doença. E quando o organismo está sem defesa, o pneumocisticarinho produz uma doença chamada pneumonia, normalmente, e essa pneumonia normalmente é mortal. Bom, o brasileiro, né, tem o folclore de não levar nada a sério. Nós todos sabemos que o brasileiro é um dos maiores gozadores de tudo, inclusive das grandes desgraças. E a AIDS no Brasil já virou motivo de piada. As pessoas fazem, inclusive, piadas de mau gosto e cria-se muita fofoca em torno da coisa, muita má informação. Quando a hora, eu acho que é a hora de trazer informação, de esclarecer a população. Então já existe muito folclore em cima do assunto AIDS, existe muita conversinha, existe muita balela. E eu queria saber agora, doutor, se realmente comprovado por especialistas de caso, pessoas que estão tratando deste caso mais diretamente, quais são as formas de contágio que já foram comprovadas da AIDS? A principal causa é através do sangue. Através do sangue, então, através de ou de transfusão de quem recebe o sangue, através de seringa, através do esperma, então, através da relação sexual anal ou através do coito vaginal, certo? E, menos frequentemente,
tá? Através de outros meios que ainda não estão totalmente comprovados. Porque a AIDS fica em todas as secreções do organismo. Agora, comprovadamente, é sangue e esperma. Inclusive, através, né, dessa matéria publicada na revista Playboy, a gente sabe que já foi comprovada a presença, né, vamos dizer, do vírus, da AIDS, em todas as secreções, conforme o senhor falou, até na lágrima, mas em pequena quantidade, numa quantidade que não comprovaria o risco de contágio. Na saliva, ela ainda é uma incerteza, não se sabe ainda. Então, né? Não existe uma certeza se através da saliva haveria o contágio. Mas mesmo assim, nesse caso, prevenir até o beijo, né, o beijo com troca de líquido, deveríamos prevenir, né? Os especialistas afirmam que se você tem uma pessoa contaminada pela AIDS, e se uma outra pessoa não contaminada tiver um beijo de boca por tempo prolongado, haverá uma grande possibilidade dessa pessoa não infectada se infectar através desse longo beijo prolongado na boca. Quer dizer que a troca de líquidos seria a causa da transmissão. Exatamente. Porque você tem que... O que já existe comprovadamente é o seguinte, tá? Que dentro do sangue e do esperma, tá? O vírus pode ficar em torno de 48 horas. Então, durante 2 dias, o vírus fica vivo no esperma e no sangue. Nos outros líquidos, tá? Como a lágrima, como a saliva, como o suor, tá? O tempo que ele fica, como ele fica livre, ele não fica dentro da célula, ele fica livre. Então o tempo de vida do vírus é por apenas algumas horas. E doutor Cecim, outro folclore que existe, inclusive eu já fiquei sabendo, eles vieram me contar, é um caso não oficial, de repente pode ser uma história, de que existe aqui em Florianópolis um caso de mãe e filho internados com AIDS. O filho, um jovem de 19 anos, teria ido a São Paulo, e em São Paulo teria contraído AIDS. Na volta a Florianópolis, teve um acidente e machucou a perna. A mãe, ao fazer o curativo no filho, tinha ido à manicure e tinha tido um pequeno corte na cutícula da unha. E no fazer o curativo no filho, pelo sangue, né, desse ferimento, penetrou no ferimento dela. O menino foi comprovado que tinha AIDS e que passou o caso de AIDS para a mãe. Essa história me foi contada, eu não sei se realmente ela aconteceu ou não. Mas nesse caso, qual seria o risco, já que um dos principais meios de contágio é a troca de líquidos, para quem vai ao dentista, ao médico, à manicure, a barbeiro, que são lugares onde pode realmente acontecer esse tipo de acidente, né? Bom, Roberto, o que a gente sabe até hoje e o que se descreve dos pacientes que têm AIDS comprovadamente, que todos eles têm uma história muito típica de AIDS. Então, por exemplo, você relatou um caso que a pessoa tinha ido a São Paulo e contraiu lá. Então ele sabe exatamente aonde contraiu e de que maneira contraiu. Nós tivemos um congresso agora em São Paulo, onde foi apresentado o único caso de AIDS em criança em São Paulo, com 4 anos de idade, cuja criança, no passado, no primeiro ano de vida, essa criança tinha sido internada e tinha feito uma transfusão de sangue. Então ela adquiriu a AIDS exatamente naquela transfusão de sangue. Então você vê que a história sempre é típica, não deixa muita dúvida. O doente, normalmente, quando você faz uma história pregressa dele, ele te relata aonde foi que ele adquiriu a doença. Isso não impede e não nos tira a verdade de também, numa situação dessa, por exemplo, você ir no dentista e o dentista tratar alguém com um instrumento cirúrgico e aquele instrumento cirúrgico ficar contaminado de sangue, e se aquele instrumento cirúrgico não for desinfetado adequadamente por 2 horas, ou não foi feito fervura, tá? E ele pegar aquele mesmo instrumento e usar em outro paciente, tá? E esse outro paciente também, esse instrumento for colocado diretamente dentro do paciente, em contato com o organismo dele, tá? Se o primeiro estiver infectado, o segundo também vai estar. Quer dizer, para isso precisa ter, primeiro, um sangue de alguém infectado. Ou mesmo na manicure. Se ela faz a manicure de uma pessoa X, que tem AIDS, corta aquela pessoa, sai sangue, o sangue fica no alicate. Ela não limpa adequadamente aquele alicate, não esteriliza, tá? E vai fazer a unha de uma outra pessoa e corta a unha da outra pessoa, e aquele sangue pode, em contato com a pessoa não contaminada, ser contaminado. Então isso realmente pode acontecer.
Mas é quase que você dizer uma loteria, certo? Você sabe que nenhum tipo de doença, mesmo nas grandes epidemias, você fez de maneira como se quer fazer hoje. Quer dizer, ainda está se tentando colocar o contágio da AIDS no seu devido lugar. O que você sabe de comprovado e de como as pessoas até hoje têm pego é dessa forma. As outras, como manicure, até o fato de você ir num restaurante amanhã e o cozinheiro vai lá e prepara uma salada de tomate, uma salada de pepino, uma salada de qualquer coisa, e ele se corta, que o sangue vem e você ingere o sangue, por pequeno que seja, numa daquelas verduras, você come, você pode se infectar também. Tá? Então você vê que se você pensar assim, você não vai mais sair de casa, você vai entrar num pânico tão grande que você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Mas isso é o risco de você sair de casa, atravessar a rua e ser atropelado. Tá? Onde você está andando na rua, um avião cai em cima da sua cabeça. Então, os riscos nesse tipo de situação são assim, quase que lotéricos. Inclusive com relação à esterilização de material, né, para prevenir o contágio da AIDS, no Boletim da Guerra contra a AIDS, publicado junto com essa entrevista com os dois especialistas na Playboy, entre as certezas já da AIDS, consta que o vírus não sobrevive a temperaturas superiores a 56 graus. E eles podem ser esterilizados também com água oxigenada, álcool ou água sanitária. Isso é uma certeza já comprovada da esterilização para evitar o contágio da AIDS. Só uma parte. Mas para se deixar esterilizar com esses líquidos que você falou, tem que se deixar imerso durante 2 horas. Tá? Tem que ficar imerso durante 2 horas. E a fervura pelo menos 30 minutos. Certo? Para poder eliminar totalmente o vírus. Bom, doutor Ceci, nesse caso então, quais são os riscos de quem doa e quem recebe sangue? Que junto com a campanha a nível nacional, lançada pelo Ministério da Saúde, um dos maiores enfoques é esse, né? As pessoas terem agora um verdadeiro pânico de receber sangue e um verdadeiro pânico de doar sangue. Quais são os riscos para quem doa sangue e para quem recebe sangue? Para quem doa sangue, atualmente não existe nenhum risco. O risco é zero. E é muito importante que as pessoas que sempre doaram sangue continuem a doá-lo. Porque é um benefício muito grande que se faz para as pessoas que têm necessidade e que têm salvado muitas vidas e têm mantido muitas vidas, tá? Exatamente por pessoas abnegadas que doam o seu sangue. Isso é um ponto. Quem recebe sangue, essa pessoa que recebe sangue, o sangue o qual ela vai receber, tem que passar pelo teste para saber se aquele sangue que ela vai receber tem ou não tem anticorpos contra o vírus da AIDS, certo? Então, essa pessoa que recebe tem que saber se o sangue que ela vai receber tem ou não tem anticorpos de AIDS. Então, o risco é para quem recebe e não para quem doa. Bom, um dado estatístico. Com 982 casos oficiais de AIDS até o final de 1986, calcula-se que, extraoficialmente, esses casos atinjam 1.276 pacientes, dos quais 602 só em São Paulo. O Brasil ocupa um dos primeiros lugares do mundo nas estatísticas da doença, depois dos Estados Unidos, França e Canadá, com um crescimento de 100% de casos ao ano e um registro de 8 casos por cada milhão de habitantes. Logo, logo depois do intervalo comercial, nós continuamos a falar e a informar sobre a AIDS. Na Belar, você sempre compra melhor. Confira a sala colonial com arca, mesa e 1989. 10 milhões de infectados até 1993. E em mais alguns anos, provavelmente, milhões de mortos. Doutor Cecim, que sintomas devem levar uma pessoa a procurar um médico quando ela tem a desconfiança ou de que esteja acometida de AIDS? Quais os sintomas que levariam essa pessoa, que deveriam levar essa pessoa a procurar um médico? Vamos pensar um pouquinho. Eu acredito que todo mundo que está vendo em casa tem alguma dúvida em saber se essa pessoa está contaminada ou não. Por melhor que seja essa pessoa, por melhor que sejam os hábitos, já dizendo tudo que a gente disse, a gente não sabe se a gente faz um teste para saber se tem ou se a gente não faz o teste. Ou se a gente apresenta algum tipo de sintoma ou sinal, a gente procura um médico ou foge do médico. E você já viu que nós tivemos um caso há pouco tempo de Florianópolis, de uma pessoa que achava que tinha, porque uma pessoa do seu contato havia contraído a doença e essa pessoa se matou dentro só do medo. Então, realmente, a gente tem que diferenciar o medo do real.
eu acredito que qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de doença que dure por mais de 2 ou 3 dias, deve procurar o médico. Não tanto pensando na AIDS, mas pensando em sarar ou pensando em achar um diagnóstico e tratar aquela doença. Nós sabemos que, apesar de tudo que tem se falado, ainda é uma doença de pequena incidência na realidade hoje. Então, o que você não deve fazer é, se você tem uma diarreia que não passa por mais de uma semana, se você está emagrecendo, tá, há mais de 10 ou 15 ou 20 dias, se você começa a sentir caroço debaixo do braço, tá, caroço na perna, caroço no pescoço, tá, você deve procurar um médico. Isso não significa que você tenha AIDS, significa apenas que você tem algum tipo de doença e que, se você tem algum tipo de doença, quanto antes você for ao médico, antes você vai ter um diagnóstico e antes você vai ter um tratamento. Tá? Então, o que eu quero deixar claro é que existe um clima de pânico e as pessoas até que têm tido alguma manifestação de doença que não é por AIDS, têm medo de procurar o médico e de receber um diagnóstico de AIDS. Eu acredito que se a pessoa tem algum sinal, algum sintoma, tá, primeiro ela deve procurar o médico. Porque vocês não pensem que porque você tem uma diarreia que dura mais de uma semana, você tem AIDS. Não é assim que a doença se comporta. Ou se você tem um gânglio, ou uma íngua, ou 2 ínguas, que você tem AIDS. Tá? Ou se você tem febre por mais de 3, 4, 5 dias, uma semana, você tem AIDS. Isso pode estar dentro da doença, mas não necessariamente fazer parte dela ou ser ela. Então, o fundamental, Roberto, é que as pessoas tenham um comportamento normal e natural. Toda pessoa que está doente deve procurar o seu médico, não precisa ser um médico especialista, o médico de sua confiança, o clínico geral, tá? E aí, através dos exames, através do exame clínico, de um exame complementar, se fazer um diagnóstico e se tratar. Tá? Porque a probabilidade de você ter esta doença é muito rara e muito difícil. Tá? Não pense que qualquer doençazinha é AIDS. Hoje, não. Doutor Cecim, quais são os testes, no caso, que existem para confirmar a doença? Testes, por exemplo, e de que forma as pessoas podem fazer testes? Porque, inclusive nessa campanha lançada pelo Ministério, aqui endossada pelos 2 médicos que dão essa entrevista, que é muito importante, muito esclarecedora na revista Playboy, dizem que existe quase que uma obrigação de a pessoa procurar e fazer o exame. Né? Mas o país está dando condições para que as pessoas que não têm um poder aquisitivo façam esse exame, e que tipos de exame estão à disposição? Olha, eu não sei se a maioria das pessoas tem vontade de fazer o teste. Eu acho que existe um medo muito grande, a gente conversa, inclusive até entre médicos, né? Parece que existe entre médicos e a população mais esclarecida, existe até um medo da pessoa fazer o teste. Tá? Agora, eu acredito que a população, de maneira geral, não deve fazer o teste. Essa é a minha opinião. Tá? Agora, as pessoas, tá, são de maior risco, que são as pessoas homossexuais, as pessoas bissexuais, as pessoas viciadas em drogas, tá? As pessoas que não têm uma vida regrada, normal. Tá? Essas sim têm a obrigação de procurar um médico, em primeiro lugar, não fazer o teste. Tá? O teste deve ser orientação médica, exclusivamente médica. Não se deve de maneira alguma ir no laboratório simplesmente